Uma pergunta que é constante nos meus treinamentos de liderança é como eu crio uma equipe de alta performance. Para entender isso, a gente precisa ir lá e entender o que é alta performance. Alta performance geralmente está relacionado a resultados muito bons, resultados fora da média. Mas isso é só a ponta do iceberg de uma equipe de alta performance. Uma equipe de alta performance é construída pelos hábitos, pelo dia a dia, pelas rotinas, pelas ações e pelos comportamentos na atividade de vida diária. É o jeitão que essa equipe se comporta, as atitudes que ela tem que vão fazer ela ter uma alta performance. Mas como que a gente constrói uma equipe de alta performance? O primeiro passo para isso é contratar bem. A gente precisa escolher bem as pessoas que trabalham com a gente. Então você precisa pensar qual é o perfil da pessoa que você precisa para que aquela equipe performe melhor. Não é a melhor pessoa, é a melhor pessoa para a vaga. Então você precisa entender qual é a necessidade dessa vaga, quais são as habilidades que eu preciso que essa pessoa tenha para desempenhar bem o papel dela e buscar a contratação mais assertiva. Não é fechar a vaga por fechar. Contratação não é uma matemática exata. Você precisa montar e estruturar uma entrevista para que você conheça e perceba durante a contratação se essa é a melhor pessoa para a vaga que você tem. E não se engane, mesmo o melhor recrutador vai falhar. Algumas pesquisas dizem que mesmo que você use todos os métodos de recrutamento disponíveis, você vai ter 65% de acerto. Porque quando você coloca a pessoa naquele ambiente, naquela empresa, pode ser que ela tenha fit cultural, pode ser que ela combine com essa empresa, com essa organização, e pode ser que ela não dê certo naquela organização que você tem. Então, escolher bem a pessoa e fazer um bom processo seletivo começa a ter o sucesso aí que você espera na sua empresa. Outro passo é preparar essa equipe. Selecionou bem, agora você precisa preparar essa equipe e essa pessoa para que entregue os resultados que você deseja. E como é que você faz isso? Com treinamento contínuo. O treinamento precisa ter frequência e sequência. Não é treinando uma vez no programa de integração ou entregando uma pilha de manual e procedimento que você vai ter uma alta performance. A pessoa constantemente precisa ser treinada, precisa ser acompanhada, precisa ter indicadores de desempenho para balizar se ela está indo bem ou não, precisa ter feedback para que você consiga corrigir e ajustar a rota dessa pessoa. Outro ponto relevante é método de trabalho. Quando a pessoa encontra um método de trabalho ajustado, alinhado na empresa, ela aumenta muito o resultado dela. Então, tudo isso vai fazer diferença na sua equipe. Outro passo relevante é incentivar. Incentivar que as pessoas busquem soluções, incentivar que ela desenvolva autonomia, incentivar que ela desenvolva o pensamento crítico. Deixe as pessoas tentar, deixe elas opinarem, reconheça os esforços, delegue para que a sua equipe possa começar a mostrar e começar a criar também autonomia e pensamento crítico. Isso é muito importante. Outro ponto que a gente precisa cuidar é a pressão. Se você pressiona demais a sua equipe por resultado, ela pode perder o tempo ótimo. Não é sobre não pressionar, isso também é ruim. Muito frouxo ou muito apertado de pressão, a sua equipe não performa bem. Tem muitas pesquisas que mostram que cada um de nós tem um pico de pressão que é o ponto ótimo. Então, conhecer os seus colaboradores para saber como eles trabalham sob pressão vai fazer diferença no resultado que eles entregam. Por isso que é muito relevante conhecer seu colaborador. Tinha uma empresa que eu trabalhava que dizia que a gente precisava fazer o raio-x do colaborador. Mas eu acredito que a gente tem que ir além do raio-x. A gente tem que fazer uma ressonância magnética para que você entenda quais são os sentimentos, quais são as motivações desse colaborador, como é que ele funciona, para que você consiga, através da sua comunicação e através da sua facilitação, fazer com que ele tenha uma alta performance. O quarto passo é mudar a mentalidade, A gente precisa criar hábito de focar na solução e não no problema. Quando a gente começa a focar na solução, a gente vai desenvolvendo a nossa visão sistêmica do negócio, tirando o nosso foco da tarefa e fazendo com que a equipe entenda que ela faz parte de uma engrenagem,
com que ela se alinhe com a missão, com o propósito da empresa e com o planejamento estratégico. Isso faz com que a tarefa que ela está fazendo crie mais significado, se conecte mais ao propósito dela e da empresa. Esse entendimento dos objetivos do negócio faz com que ela entenda qual é o começo, meio e fim e aonde impacta tudo isso que ela está fazendo. Então, incentivar a colaboração e essa visão sistêmica faz com que a equipe tenha maior resultado também. Qual que é o maior desafio para que você tenha uma equipe de alta performance? O primeiro, então, é alinhar o propósito das pessoas ao propósito da empresa. Muitas vezes, a pessoa que está lá trabalhando com você não conhece o propósito dela porque não está acostumada a olhar para si mesmo. A gente, como líder, precisa facilitar e incentivar que ela olhe o propósito dela, para onde ela está querendo ir. Apesar de todos os perrengues que tem na empresa, você consegue mostrar para que a empresa trabalha, qual que é a missão, qual que é a visão, qual que é os valores da empresa. Alinhar as duas coisas traz o coração do colaborador para dentro da empresa e isso aumenta o desempenho. Outro ponto relevante é pensar na sucessão. Não só a sucessão dos cargos de liderança, mas a sucessão de todos os cargos da sua empresa. Pense, se você perde o seu analista, se você perde o seu assistente, se você perde qualquer membro da sua equipe, pode ser até a moça da limpeza, o seu foco já se divide. Então, ter preparado sucessão para todos os cargos da sua equipe vai ajudar você a não perder o ritmo quando falta um ou outro. Trabalhar motivação e engajamento também é muito importante. Manter seu time unido e colaborativo dá muito resultado. Um ajudando o outro, um percebendo que está todo mundo ali para trabalhar e conseguir um resultado através do trabalho, fornece uma união, fornece troca e isso fortalece o teu time e o teu resultado. Outro ponto relevante é entender se o teu estilo de liderança ajuda essa equipe a produzir. Muitas vezes a gente vê que ser um líder muito autoritário, muito centralizador, microgerenciador, deixa a equipe insegura e isso baixa o resultado. Então entenda como é a maturidade da sua equipe e o seu estilo de liderar está ajudando essa equipe, está deixando ela segura, senão você precisa mexer no seu estilo de liderança. E outro passo é a segurança psicológica. Tem uma pesquisa da Google que mostra que equipes produtivas e de alta performance têm segurança psicológica, têm segurança para dizer não sei, errei e preciso de ajuda. Então, exercer uma liderança situacional, que é aquela que muda conforme a maturidade do seu colaborador, é o mais assertivo para que você tenha uma equipe de alta performance. Olhar o seu colaborador, entender se ele tem uma postura adequada, se ele tem conhecimento, se ele tem entendimento da cultura da empresa, vai acelerar o processo de entrega de resultados. Então, o que é liderança situacional? É você liderar com flexibilidade, é você conseguir fazer uma análise do contexto, é você ter empatia pelos seus colaboradores, se colocar no lugar deles e ver quais são os desafios que eles enxergam, é adaptar a sua linguagem e o seu jeito de agir conforme a maturidade do seu colaborador, é ter capacidade de se posicionar, mas de forma assertiva. Basicamente, em liderança situacional, a gente tem 4 estilos de liderar. Tem aqueles colaboradores que precisam de direção, que você precisa ser mais firme, mais pontual, porque ou eles não sabem a tarefa ainda, ou eles estão muito inseguros. Para esse você tem que estar mais perto, né? Mais pontual e direcionando mesmo o trabalho. Agora tem outros colaboradores que já entenderam qual é o negócio, já entenderam o trabalho. Esses você precisa apenas orientar. Está disponível, está próximo, mas orientar e deixar com que eles tragam as ideias e você ir ensinando ele a trabalhar mais autônomo. Depois disso, a gente tem aqueles colaboradores que já têm uma maturidade maior e que eles só precisam de apoio. Eles precisam saber que você está lá e que, se precisar, eles podem trocar, eles podem conversar com você e eles precisam apenas sentir o seu apoio, sentir que você está ali e eles vão sozinhos. Geralmente, aqueles colaboradores que são mais sêniores ou mais plenos no cargo têm esse comportamento e você precisa apenas apoiar. Agora, tem alguns, e em geral, em menor número, que você precisa apenas delegar. São aqueles colaboradores que são mais maduros, que você direciona,
só o caminho e ele faz o caminho sozinho. Então, entender o nível de maturidade do seu colaborador vai fazer com que você escolha o melhor jeito de liderar ele. Pessoas que precisam de direção, que estão no início do trabalho, ou no início da carreira, ou no início de uma nova função, você precisa ensinar, eles não sabem. Então, você tem que ter mais esse estilo de liderança. Pessoas que já estão um pouquinho mais maduras no cargo, que você precisa orientar, você tem que treinar e supervisionar, porque eles vão começar a fazer um caminho mais autônomo. Pessoas que precisam de apoio, você tem que incentivar, tem que participar, tem que apoiar para que ele consiga fazer o caminho dele. E quem já consegue trabalhar com autonomia, aí é só delegar que ele consegue entender como funciona. O mais relevante é você entender que as pessoas são diferentes e elas têm níveis de maturidade diferentes. Não é sobre o cargo da pessoa. Muitas vezes você pode ser o presidente da empresa, mas se é a primeira vez que você assumiu essa posição, ainda assim você vai precisar ter direção até que você tenha mais autonomia e que caia na orientação e depois precisa de apoio para depois ficar autônomo na sua função. Então, não é sobre um cargo que você ocupa, é sobre o nível de maturidade que aquela pessoa tem no cargo. Olhar para essas duas coisas e adaptar o seu jeitão de liderar vai fazer diferença para que a sua equipe seja muito mais produtiva.